Hoje é sexta-feira, 29 de março de 2019. Eu vou tratar com vocês o seguinte hoje. Uma educadora bolsonarista, ela explica em vídeos como os pais podem usar vara nas crianças. Eu quero fazer uma reflexão sobre esse pensamento dessa educadora, que é seguidora do Bolsonaro. Aí você pode estar dizendo, agora ele vai pegar tudo que não presta no mundo, vai associar com o Bolsonaro. A questão não é essa. Eu vou fazer a leitura do texto, em seguida farei uma reflexão e vocês podem fazer os comentários depois, ok? Porque a questão é o seguinte: observe a visão tradicional, conservadora, a visão conservadora principalmente autoritária, especialmente das pessoas que, em geral, estão relacionadas às religiões. Não estou dizendo que todas as pessoas religiosas elas são exatamente dessa forma. O que eu estou chamando a atenção é o cunho fundamentalista da percepção da vida. Essa educadora, ela orienta que se deve bater em criança desde pequenininha, para que ela aprenda a respeitar. E depois que ficar grande, exatamente a coisa fica mais dura. Olha só o que diz essa educadora. Com que idade posso começar a usar vara? Não, você não leu errado. Essa foi uma das perguntas que a educadora, escritora e palestrante Simone Gaspar Quaresma recebeu de suas seguidoras nas redes sociais, referindo-se à educação dos filhos. A impressão é de que se trata de uma brincadeira, mas Simone responde: se você está falando com um bebê com menos de 1 ano de idade, às vezes você precisa só dar uma chacoalhadinha nele, um tapinha na mão, na coxinha dele, para que ele acorde. Orienta ela. Mas com o passar do tempo, ele vai começar a entender, e quando você perceber que ele está entendendo, a coisa tem que ser mais incisiva e largar esses sustinhos pela vara mesmo. Eu quero chamar a atenção o seguinte: você acredita que a educação ela passa pela agressão e pela tortura? Porque isso é um tipo de tortura. Essa visão extremamente conservadora, que ela tem seus resquícios ainda, lá na Idade Média. Essa visão de que para que você possa corrigir uma pessoa, você precisa bater nela, inclusive torturar. Não é à toa que na nossa sociedade ocidental ainda, no século XXI, em pleno século XXI, a visão autoritária é cada vez mais presente. Nisso está presente o fascismo, o neofascismo, a concepção fascista do mundo. Ou seja, por exemplo, parte de um fundamento religioso, um fundamentalismo religioso, em seguida quer repassar isso para toda a sociedade como uma visão perfeita de sociedade. Observe que, por exemplo, os Estados Unidos hoje ainda é o país que mais fabrica armas, que vive da produção de armas, que vende armas para tudo quanto é canto do mundo, para tudo quanto é país, que incita, inclusive, as guerras, e tudo isso em nome da democracia. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque a base da população estadunidense é cristã. Será que o fundamento cristão ele requer exatamente essa percepção autoritária do mundo, desrespeitosa do mundo? Durante a Idade Média foi feito as piores coisas possíveis que um ser humano pode fazer a outro, utilizando instrumentos de tortura, inclusive. Se você tiver coragem de ver os instrumentos de torturas feitos pela Igreja Católica e colocados em prática na Idade Média, durante a chamada Santa Inquisição, você é capaz até de não conseguir dormir. Essa visão tradicional, conservadora, autoritária, que você tem que corrigir o outro,
de que você tem a verdade absoluta. E essa visão ela está presente nas instituições, ela está presente exatamente nas instituições militares, nas instituições religiosas. A militarização do mundo significa, na verdade, a desumanização, ou melhor, uma humanização para o lado pior possível, se é o que nós podemos chamar disso. Eu prefiro chamar de desumanização quando o ser humano ele deixa de pensar exatamente numa vida voltada para a paz, para o amor, e ele se preocupa com o outro. Eu prefiro chamar de desumanização quando ele não tem essa percepção. Então, desumanização significa exatamente você, como ser humano, agir com o outro como se não fosse um ser humano. O ser humano, na sua essência, ele tem a tendência à maldade, até pelo medo, pela insegurança. Mas isso não justifica que desde criancinha, essa criancinha, ela precise apanhar. E essa criancinha depois se torna adulto e vai fazer a mesma coisa com o outro, inclusive com o seu filho. Então essa percepção autoritária do mundo que nós temos muito claro hoje na presença da figura da ministra Damares Alves, que é religiosa, tá? Essa visão autoritária do mundo. Da mesma forma, é uma visão que tem um ideário de corrigir o mundo, corrigir os outros em nome de Deus, em nome da disciplina. A história mundial, a história ao longo da sociedade, já mostrou, por A mais B, que o autoritarismo, que a guerra, só leva à destruição. Só levam à destruição. Então, quando uma educadora, ela orienta, com base no Evangelho, por exemplo, que se deve bater até mesmo em criancinha, em bebê, isso deve ser, no mínimo, revoltante. No mínimo, revoltante. E é exatamente com essa visão das punições desde as criancinhas que se leva também às instituições, ao ponto de se exigir, inclusive, de se autorizar a tortura e o assassinato daqueles que são considerados inimigos da nação. Então, a visão autoritária, fundamentalista, ela levou a grande destruição ao fascismo na Itália, ao nazismo na Alemanha, às ditaduras como a ditadura militar. Então é preciso ter muito cuidado com essas coisas. É inadmissível um educador ele achar que se deve educar pela autoridade com base em agressão, em tortura, em instrumentos de torturas. Porque é isso que essa educadora está fazendo. Isso é inadmissível. Olha, não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e também de ativar o sininho para receber as nossas novidades e ainda divulgar e compartilhar os nossos vídeos. Aproveito a oportunidade também para pedir para vocês que indiquem quais os assuntos que vocês gostariam de ser tratados em nosso canal. Ok? Até mais.